Olha, porque é o nosso querido Zé Maria, que é um ex-jogador de futebol, medalhista olímpico com a seleção brasileira, natural da primeira capital, da cidade de Oeiras. Ele tá com a gente ao vivo, né? Tá com a gente ao vivo aqui pelo Zoom. Vamos contar um pouquinho da história do Zé aqui no Ronda do Povão, vai! Zé Maria é um ex-jogador de futebol, medalhista olímpico com a seleção brasileira. Natural de Oeiras, no Piauí, se mudou ainda garoto para São Paulo, onde começou a jogar futebol. Revelado pela Portuguesa, o lateral direito estava no Flamengo quando foi convocado para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996. Passou boa parte da carreira na Itália, onde mora até hoje, e vai abrir o jogo sobre sua carreira como jogador de futebol e treinador. Zé Maria é um ex-jogador de futebol, medalhista olímpico com a seleção. Tá aí contando um pouquinho da história do Zé, e eu já tô com ele aqui ao vivo, via Zoom, direto da Itália. E a gente primeiro quer agradecer o Zé Maria por essa disponibilidade de estar com a gente nessa edição aqui na TV Meio para todo o Brasil. Alô, Zé, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Ronda do Povão e à TV Meio. Ronda do Povão. Bom dia, o prazer é meu estar participando com vocês e até o Piauí, mesmo que virtualmente, para mim é sempre um prazer. Esperando ter a oportunidade de um dia ir pessoalmente. Pois é, rapaz, estamos aguardando você aqui, que sinceramente a gente está vendo aí, Zé, uma situação nada fácil do futebol brasileiro, né? A nossa seleção aí fez feio agora nessa Copa América, né? E como é que você viu lá toda essa programação? A gente já não tinha ido muito bem no ano passado com o Diniz, né? Houve uma troca recente, o Dorival tentou aí colocar panos quentes, jogamos alguns amistosos aí de forma até mais séria, apresentando um bom futebol, mas não deu para a nossa seleção aí para jogar uma Copa América de forma mais convincente. Onde é que você acha que está o erro nesse planejamento? Conta pra gente. Olha, eu escutei um pouquinho do que vocês falaram antes sobre a seleção, do nível do futebol brasileiro. E não é um privilégio só do futebol brasileiro hoje. Você vê até o futebol italiano também, que não foi bem na Eurocopa, que eu estou acompanhando muito. O nível técnico mundial, o nível mundial ficou muito baixo. Não é aquilo que a gente via, por exemplo, a Copa América de 97, que eu participei, que nós tínhamos duas seleções, né, prontas para jogar em qualquer momento. Tanto é que nós ganhamos aquela Copa América sem perder nenhum jogo. Foram 7 vitórias, se não me engano. E era um grupo com muita personalidade, sem medo de responsabilidade, pronta a enfrentar qualquer dificuldade. Isso que a gente levava para dentro do campo, que éramos um grupo com tanta qualidade técnica, tanta condição física, e a gente conseguia transformar isso em resultado. Hoje é um pouquinho mais difícil. Eu escutei também vocês falando que o futebol brasileiro está copiando muito o futebol europeu. Isso em parte é verdade também, porque o jogador brasileiro precisa da liberdade que sempre teve. Mas como os meninos vêm hoje para a Europa, veja o Hendrick, o Estevão, jogadores que saem do Brasil, o próprio Vinícius Júnior, que sai do Brasil muito cedo, sai com 16, 17 anos, acaba perdendo aquela fantasia que a gente fala no futebol, né, dentro de campo. E acaba aprendendo um outro lado, cresce de um outro lado, que é a parte tática, a parte física, e fica mais difícil de demonstrar aquilo que a gente tem no nosso sangue. Sim. Que é o ir para cima, o driblar, o Ronaldo, o Ronaldinho, o Kaká, o Romário. Se a gente for lá mais para trás, Pelé, Zico e por aí vai. Isso está faltando hoje para o futebol brasileiro. E aí a gente vê, por exemplo, o Vinícius e o Rodrigo serem protagonistas no Real Madrid, ganharem Champions, eles são quebradores de linhas, né? E na seleção brasileira, por que será que não dá certo, Zé? Conta pra gente. Isso é meio complicado. Eles estão com um treinador que já está há muito tempo no clube. Eu tive com o Ancelotti 2 anos aqui no Parma também. É uma pessoa fantástica que
antes dele conhecer o jogador, ele já conhece a pessoa, ele quer conhecer a pessoa, ele trata a pessoa, ele trata primeiro como pessoa, não como jogador. Então ele acaba transmitindo aquilo que o jogador quer se sentir importante, como o Vinícius foi. Quando estava no Real Madrid B, foi puxado para o Real Madrid A, ele começou a ter aquela confiança e está demonstrando tudo isso, mas sempre dentro de uma situação tática que aqui na Europa existe muito. Né? Hoje a gente sabe que o Real Madrid joga praticamente pro Vinícius, então você tem 10 jogadores de grande nível que jogavam em função do Vinícius, que era o Vinícius que rompia as dificuldades quando o Real Madrid tinha, e acabou dando resultado. E ele aceitou essa responsabilidade e não tinha tanta obrigação na fase defensiva. Isso que o Vinícius foi muito bem nessa temporada, sendo cogitado até para ganhar a bola de ouro, né? Sim, sim. A gente viu dificuldades até para sair de trás ali, a escolha dos volantes. Você que hoje é treinador de futebol, fala um pouquinho aí para a gente o que é que você acha que faltou para o Dorival em termos de organização e escolha do elenco nessa Copa América. Olha, a escolha de elenco para a seleção nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil. Porque você tem que procurar contentar muita gente, isso é quase impossível. Porque se você leva somente 4 zagueiros e um se machuca, mas por que não levou 5? Se você leva 4 volantes, o Brasil nunca jogou com 2 volantes, mas a gente esquece que ganhou uma Copa em 94 com 2 volantes, chegou numa final de 98 com 2 volantes, ganhou em 2002 com 2 volantes. Sim. Então, isso é como esses jogadores antigamente enfrentavam um esquema tático, entre aspas, tão defensivo, 4 zagueiros e 2 volantes. Então, a gente esquece que os nossos laterais antigamente atacavam demais. Hoje o Danilo, que joga aqui na Juventus, é um zagueiro, não é mais um lateral. Há muito tempo que ele não joga como lateral na seleção, joga só de lateral. Isso também mostra a falta de jogadores para aquela posição, seja para a lateral direita, seja para a lateral esquerda, que o Brasil sempre foi muito forte, desde de 58, quando já tinha os laterais fortes, até quando não ganhou a Copa do Mundo, em 82, 86, e depois 94, que tinha o Jorginho, que para mim foi um dos melhores da posição, depois veio o Cafu. Sim. Então veio o Maicon, são jogadores que sempre atacavam muito, isso pelo lado direito, depois pelo lado esquerdo também, verdadeiros fenômenos que chegaram até a ser cogitados para serem melhores jogadores do mundo, como o Roberto Carlos. E essa escola no Brasil não existe mais, porque o futebol mundial evoluiu de uma maneira que hoje você não vê mais nem os pontas chegando na linha de fundo e cruzando, porque é um fundamento que está desaparecendo no futebol, que é o cruzamento bem feito. Sim. E hoje a gente não tem mais isso com os laterais, não tem mais os atacantes. Você joga com o Rafinha do lado direito, que é canhoto, e o Vinícius Júnior do lado esquerdo, que é destro. Então, o primeiro objetivo deles é ir para o meio do campo para chutar gol. Não tem mais aquele cruzamento. Então, acaba matando de fome os atacantes, que são bons de cabeça e acabam recebendo isso. E aí é difícil achar um lateral ali que jogue entre as linhas, né? Até eles jogam mais por dentro hoje, né? E aí, por isso a gente não vê mais atacantes. Os grandes centroavantes hoje aqui, por exemplo, no futebol nacional, a gente tem o Pedro, tem pouquíssimos nomes se destacando, a maioria são centroavantes argentinos, centroavantes de fora. É realmente uma cultura de base que nós perdemos no futebol, Zé, na sua opinião? Eu acho que é bem isso, né? Você não tendo mais essa criação de laterais, de jogadores de ponta direita, né? O antigo ponta direita, ponta esquerda, mas jogando pelo próprio lado. Isso não existe mais. Quando você tem um contra um, realmente, normalmente o jogador vai para o meio do campo, porque eles já não querem. E eu falo isso que hoje, como treinador, eu vejo isso um pouco mais como vão me crucificar um pouquinho, mas é como preguiça, né? Sim. Porque o cara tem que correr 25 metros a mais e já prefere entrar na diagonal.
Então, já para ele está cortando isso, mas está perdendo uma coisa que no futebol brasileiro era uma arte, né? Saber cruzar, saber chegar na linha de fundo e meter essa bola na cabeça do atacante. Então, por isso que hoje os atacantes já saem muito mais da área, vêm muito mais buscar jogo para participar das situações, senão acaba morrendo de fome, né? Entendi. A escolha do Dorival como treinador da seleção foi acertada, na sua opinião, Zé? Ou um treinador estrangeiro ajudaria muito a seleção? O treinador da seleção brasileira, qualquer um que seja, sabe muito bem que a responsabilidade é a maior do mundo do futebol. Independentemente de quem seja isso. Eu acho que um dos motivos que o Ancelotti não aceitou ir para o Brasil era saber o tempo que ele teria para trabalhar, porque é muito curto. Você tem esses 20 dias antes da Copa América, você tem 20 dias, um mês antes da Copa do Mundo, então você acaba não tendo tempo para se adaptar ou para imprimir teu esquema de jogo, que não é fácil, né? A escolha de um treinador estrangeiro para a seleção brasileira, acredito que vai muito nessa direção. Tem objetivos como Ancelotti, como o Guardiola, que são os treinadores mais vencedores da história do futebol. Seria ótimo ver o Guardiola treinando a seleção brasileira, vendo o Ancelotti treinando a seleção brasileira, mas acredito que a cobrança em cima deles teria sido a mesma que o Dorival se o Brasil não vencesse, porque o Zagallo deixava isso muito bem claro, né? Quando você vestia a camisa da seleção brasileira, você não tem a possibilidade do empate, a única possibilidade tua é a vitória. Sim. Tanto é que ele foi um dos maiores vencedores, né, em situações de Copa do Mundo, porque os times que ele criava eram muito ofensivos, porque ele conhecia, porque a maioria dos jogadores brasileiros jogavam no Brasil naquele período, não era tão com situações táticas como existe hoje no futebol. Então hoje o que acontece? O Messi deu uma entrevista e ele foi muito bem nisso. Ele falou que o Guardiola acabou estragando o futebol, porque depois dele todo mundo quis copiar o modo do Guardiola jogar, mas Guardiola é um só. Então qualquer treinador que vá para a seleção brasileira teria as mesmas dificuldades que o Dorival está tendo. O Dorival demonstrou ser muito capaz, indo para o São Paulo, indo para o Flamengo e ganhou, foi para o São Paulo e ganhou, é um vencedor. E só que a seleção brasileira não é um clube e a pressão é muito grande e o tempo é muito curto para trabalhar. E conta aí alguma história lá do tempo de seleção. Quem foi o melhor treinador que você teve na seleção? E como é que era a cultura quando chegava dos clubes para jogar por lá? Tinha gente que assumia a responsabilidade? Tinha mais liderança? Como é que você avalia isso? Rapaz, você chegar numa seleção brasileira, e até o próprio Filipão falou isso numa matéria dele, quando olhava dentro do vestiário, você tinha Cafu, Roberto Carlos, Emerson, Romário, Rivaldo, Kaká. Era muita qualidade junto, né? E eu fiz parte de uma geração que era fantástica, com tanta personalidade. Ainda peguei o Dunga na seleção brasileira, peguei o Mauro Silva, o César Sampaio, o Zinho, jogadores com tanta personalidade, tanta liderança. E os meninos daquela seleção éramos eu, o Amaral, Flávio Conceição, Sávio, que estavam subindo, que já estavam fazendo parte há pouco tempo da seleção brasileira. Então era difícil não render naquele grupo, porque os líderes, os mais experientes, que já tinham participado de Copas de 90, Dunga, não deixava o nível da qualidade abaixar, o nível da intensidade mental abaixar. Então era chegar, mesmo você jogando na Itália, você jogando nos maiores campeonatos do mundo, você vestia a camisa da seleção brasileira e sabia que aquilo era diferente. Aquilo, você chegava, sabia que está jogando com os melhores jogadores do mundo, com os caras com tanta personalidade e com tanta vontade de vencer, né? Bebeto, quando você jogava com o Bebeto, é uma coisa que, cara, eu tô jogando com o Bebeto, eu tô jogando com o Romário, eu tô jogando com o Dunga, Roberto Carlos, e por aí vai, o Aldair, que transmitia uma segurança. Encontrei com ele esses dias aqui na Itália.
que transmitia tanta segurança com tanta qualidade. Então, esse era o nível do futebol brasileiro, com Dida no gol, Tafarel, Marcos. Então, não tinha um jogador que não tinha personalidade, que não tinha qualidade, né, nessa seleção. Quem foi o seu melhor companheiro ali, o melhor amigo que você fez na seleção e nos clubes por onde passou? Mas, como eu falei, na seleção eu cheguei junto com o Amaralzinho, que depois foi meu companheiro de clube aqui na Itália. O Flávio Conceição, que é um amigo, que somos quase vizinhos de casa aí em São Paulo. O Roberto, que me recebeu muito bem. O Juninho Paulista, que quando eu fui convocado ao pré-olímpico, a gente conversou bastante. O Cafu virou um irmão meu, pelo respeito que a gente teve sempre um pelo outro. E por aí vai. Então, é um grupo que hoje, quando volto para o Brasil, encontro, por exemplo, o Romário, tem sempre aquele carinho, aquele afeto, que foi também meu companheiro de clube. E foram vários. Acho que falar um nome seria injusto com todos os outros, né? E quais são os seus planos hoje profissionais? Você está treinando que clube aí na Itália? Teria a possibilidade de você vir aqui também ser partícipe, cooperador nessa reconstrução da seleção? Falta só um convite? Como é que é, Zé? Olha, eu estou há 2 anos trabalhando na base do Parma. Moro aqui, meus filhos fazem universidade aqui em Parma. Estou bem, mas agora estou voltando também para o futebol profissional, saindo da base. Estou com algumas propostas aqui pela Europa e também, como já treinei na África, também tem algumas propostas por lá. E vamos lá, vamos ver. Se tiver alguma proposta no Brasil que vale a pena, eu tô aberto a conversas também. Pronto, então já sonha em treinar um time aqui no Brasil, né? Hã? O Oeiras. O Oeiras, é? Não, ele quer Série A, né, Zé? Já existiram algumas sondagens, já? Olha, o Oeiras seria legal porque eu tenho que conhecer o Oeiras. Eu não conheço o Oeiras, eu saí de Oeiras, eu tinha 4 anos de idade e nunca mais voltei. A minha última volta pro Piauí foi em 96, se não me engano, 96, 97, quando a seleção brasileira jogou aí no Piauí. Mas não tive tempo de conhecer, porque foi a chegada no hotel, ida para o estádio, hotel e viajar de novo. Então acabei não tendo tempo de conhecer nem Teresina, nem muito menos Oeiras. Mas um dia eu vou. Tá certo, vamos aguardando você aqui. Meu amigo Mamá tem uma pergunta para você, Zé. Por não, Mamá? Sim. Zé, no futebol que eu pergunto, qual o seu maior ídolo, ou qual foi ou qual é seu maior ídolo? Vamos lá, eu cresci vendo uma geração que para mim tinha um fenômeno jogando no Brasil. A minha família aí lá em São Paulo é praticamente toda corintiana, então você era obrigado a ver os jogos, eu era obrigado a ver os jogos do Corinthians, né? Sim. Hoje eu dou risada, eu brinco com eu já sou avô, eu brinco com meus netos, que eles são corintianos, eu falo que sou palmeirense, mas para ter um motivo de discussão em casa. Eu cresci vendo o Zico jogando, vi o Rivelino jogando, e eu acho que o Sócrates, que eu tive o prazer de conhecê-lo também pessoalmente, fazer uma partida com ele. Sim. Então, esses eram os meus ídolos, como lateral, o Leandro e o Jorginho, que como qualidade técnica, eu acho que no futebol brasileiro não houve jogadores com mais qualidades na lateral do que os dois. Então esses são os meus, vamos falar assim, ídolos, né, no futebol, mas também joguei com o Romário, que é um cara que dentro de campo era uma alegria ver ele jogar, era uma satisfação, como o Ronaldo também. Então, se eu falo de o outro vai ficar nervoso, vai ficar chateado, entendeu? Tem que falar de todo mundo e acaba esquecendo alguns nomes. O Edmundo, que era um cara que era um absurdo, com qualidade absurda, de Djalminha. Esse é o nível do futebol brasileiro. Então, vendo o Zico jogando, eu tive o prazer de conhecê-lo também quando eu joguei no Flamengo, era uma coisa absurda.
Então, Zé, assistir o jogo do Corinthians naquela época, Zé, tudo bem, mas assistir nos dias de hoje é que é o problema, viu? Sinceramente. Zé, quando tinha Zenon, Birubiru, Ataliba, aquela galera toda ali, né? Isso era absurdo. Então, hoje o Zenon é um amigo, então, cara, um ídolo, uma pessoa que eu admirava ver jogando, que batia falta como poucos no futebol brasileiro. Verdade. Depois a gente vira amigo, que ele é de Campinas também, então para mim era surreal ver isso, né? Quando eu joguei no Flamengo, eu lembro quando o meu primeiro treino no Flamengo, lá na Gávea, eu tô amarrando as minhas chuteiras e vem uma pessoa, me bate nas costas, eu virei, eu tomei um susto. Era só o bigode. Era o Zico. Eu falei, cara, o Zico veio falar comigo. Eu falei, Zé, não, queria te dar as boas-vindas no Flamengo, tudo. Isso, para mim, foi uma coisa que não tem preço. Esses dias aqui na Itália, eu tive o prazer de jogar com o Baggio, que é o maior jogador da história do futebol italiano. Então, são essas coisas, esses presentes que o futebol me deu. Olha, outra pergunta aqui, Zé. Você falou sobre laterais, né? Tinha na geração de ouro que falam que o futebol arte parou ali em 82, porque a galera tinha autonomia de driblar, de jogar aquele futebol moleque, como chamam, né? Que tinha os laterais ali, tinha o Júnior, tinha o Leandro, aí tinha um ponta, Éder, aí subia, acho que o Paulo Isidoro, né, também por ali. Quer dizer, o time era todo fechado e é arte de jogar mesmo daquele tempo. Disseram que acabou ali, mas eu não concordo. Na tua geração foi esplêndida, foi fantástica. E a pergunta que eu faço é, você acha que hoje a galera perdeu aquele patriotismo pela amarelinha? Eu acho que a geração de ouro do Brasil parou em 2010, mais ou menos. A gente já está falando de uns 14 anos para trás. Sim. Que você falar que uma seleção com Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, que essa já é de 2006, se não me engano, 2004, 2006 que eles pararam. Uhum. Aí você tem jogadores como o Kaká, que era um absurdo, forte, que ia para cima do cara, não tinha medo. Hoje, não acredito que o patriotismo não exista mais. Também eu acho que tem muita responsabilidade disso, a imprensa, os torcedores em si, porque acaba carregando essa meninada hoje, que a gente fala de um Endrick de 18 anos, de um Rafinha que também tem 22 anos, o Vinícius Júnior tem 23, jogadores muito jovens, e a gente acaba comparando essa geração com a geração que ganhou a Copa do Mundo em 2002. E eu acho que a gente tem que parar com isso e deixar esses meninos crescerem. Sim. Eles fazerem a história deles sem serem comparados àquela geração. Porque é uma geração que é incomparável, né? Você não pode comparar o Pelé, a gente fala do Pelé. Eu acho que você não pode comparar as coisas. Eu acho que você tem que se deleitar com aquilo que foi feito com essas gerações e daqui para frente é tentar apoiar essa geração, que se essa geração não fizer, a outra vai ser difícil também, que vai crescer à sombra dessa geração. Certo. Então a gente tem que saber valorizar o que a gente tem de bom hoje, tem que melhorar, absolutamente tem que melhorar em muitas coisas. Mas você não pode falar que o Vinícius Júnior não tem qualidade, que o Rafinha não tem qualidade, que tem outros jogadores da seleção brasileira que são titulares no Real Madrid, no Liverpool, nos grandes clubes aqui da Europa. Então significa que eles têm muita qualidade. O que tem que ser é libertar esses meninos dessa pressão, porque só em vestir a camisa da seleção brasileira já tem um peso enorme. Verdade. Então você fala, você tem que ganhar, porque a geração, a última vez que a gente ganhou foi em 2002 e os caras eram bons pra caramba, colocar aquela geração para jogar aqui, acho que não é por aí. Tá bom. Então é saber apoiar e valorizar aquilo que a gente tem hoje e tentar crescer e ganhar, porque o Brasil acho que precisa de uma vitória, ganhar uma Copa América, não foi essa, vai ser na próxima, vai ter a Copa do Mundo, infelizmente a gente não vai nas Olimpíadas, mas dar valor àquilo que a gente tem hoje e tentar melhorar e dar tempo para o pessoal trabalhar. Certo. Eu acho que é por aí.
Tá bom, Zé. Obrigado, Eu Zé. quero agradecer a você pela sua participação. O Pimpi quer fazer uma pergunta? Entra aqui, Pimpi, rapidinho aqui. É o ex-jogador nosso Paulinho aqui, o Paulo Pimpim, ó. Roberto Pimpim. Fala aqui mesmo, Pimpi, ó, entra aqui, ó. Tá aqui. Pronto, faz aqui a pergunta pro Zé. É mais pra ali. Pronto, vai. Alô, Ou não, Zé, Pimpi? tudo bem? Um abraço pra você. Também joguei muito tempo, joguei no Abraço. São Cristóvão, Bahia, Vitória. Ah, Certo? Aqui nos dois times, River e Piauí. Uma coisa que eu estou notando no futebol brasileiro, eu não sei se acontece aí na Europa, certo? Sim. Nós estamos querendo, por exemplo, o Flamengo ganhou. aqui, ó. Olha aqui pro Zé daqui, ó. Pronto, vai. Aqui, Ah, o Flamengo ganhou, Zé. Olha para mim, que estou na tua frente. Aqui. É. Tá vendo? vai. O Flamengo ganhou. Tudo bem. Aí ganhou, empatou amanhã. Aí no outro dia, querem invadir CT, querem brigar. Muita gente não se conformam, principalmente o pessoal que, por exemplo, do Flamengo não se conformam. Eu sou vascaíno. Não se conformam, certo? Isso não está estragando o futebol brasileiro, não. A paciência, eu acho que tem que ter paciência. O que você acha? Pô, não, Zé. Ou não? Isso não é bom para o futebol, porque o Flamengo joga contra o Vasco, o Flamengo joga contra o Palmeiras, o Flamengo joga contra o Grêmio, o Flamengo joga contra o Atlético Mineiro. São todas potências do futebol brasileiro. E você não pode ganhar todas, senão o que acontece? Hoje você vê o Corinthians está na zona de rebaixamento, você vê o Grêmio está na zona de rebaixamento. O que a torcida desses dois clubes tem que fazer? Vão matar os jogadores? Eu acho que não é por aí, não é por aí. Acho que o futebol brasileiro tem que aprender hoje, isso sim, quem trabalha, quem torce, tem que aprender muito com a cultura inglesa. Sim. Hoje saíram os hooligans, não existe mais os hooligans, você sai do estádio, torcedores rivais caminhando juntos, se acontecer alguma coisa dentro do estádio, o cara vai preso ali mesmo. É o respeito, porque do outro lado também tem 11 jogadores que querem ganhar, que tem família, que não está ali para vender jogo, não está ali para perder jogo. Muito pelo contrário, está querendo ganhar, porque sabe que se ganhar Sim. Torcedor do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, falando do Rio, vai ficar contente. Então, essa paciência, esse respeito, essa educação que a gente tem que ter, que o inglês aprendeu na marra, não foi por prazer, aprendeu na marra também, está funcionando hoje aqui. Tanto é que o futebol inglês é o melhor campeonato do mundo hoje. Sim. Se é o mais técnico é outra coisa, mas é o melhor campeonato do mundo, porque tem esse respeito, tem essa educação, e isso, se imagina se houvesse isso no Brasil, com as torcidas. Hoje no Brasil eu fiquei sabendo que as torcidas rivais do mesmo estado, pelo menos em São Paulo, não podem ir no mesmo jogo. Isso tirou a beleza do espetáculo. futebol, que era aquela rivalidade, aquele espetáculo, né? A coreografia, Sim. campo lotado, As bandeiras também acabaram. tirando sarro do outro, né? Então essa era a beleza do futebol brasileiro. Então a gente fala dos jogadores que não tem mais aquela qualidade, mas o espetáculo brasileiro também está muito mais pobre desse ponto de vista. Então é uma torcida única, que não tem a rival que possa dar a volta para eles. Então isso também acabou, né? Foi o que aconteceu com o Diniz aqui, que era o melhor treinador do Brasil até pouco tempo, ganhou Libertadores e o Fluminense passou a não ganhar mais, foi demitido e aí desprezaram todo o trabalho que o Diniz construiu por lá e já contrataram um novo treinador. Zé, agradecer você o carinho por você estar com a gente aqui, matando um pouco saudade aqui do Piauí, com a gente aqui da TV Meio, deixar esse espaço à sua disposição sempre, tá bom? Que você seja cada dia mais bem sucedido em todas as suas escolhas de vida e a gente torce aqui para que um dia você possa dar a sua contribuição no futebol, aqui também para ajudar o futebol piauiense a crescer e a evoluir cada dia mais, tá bom? Obrigado, foi um prazer estar falando com vocês, obrigado pelo convite e vou até o Piauí com certeza. Se não der para ir esse ano que vem eu estou passando por aí. Tá bom, meu irmão. Grande abraço. Obrigado ao nosso queridíssimo... Um abraço, Zé. Zé Maria, Um abraço. direto da Itália. Um abraço, meu irmão. Obrigado aqui com a gente nessa entrevista maravilhosa aqui no Ronda do Povão. Pensa no lateral esquerdo, Zão Bom Pedro. demais. E falando em Olimpíadas, deixa eu fazer um desafio. Todo mundo tá desafiando todo mundo pra briga.
Sim. Bota aí, Já Edinho, achei. música de